Sou Escobar. Nesse sentido, conte-nos sobre essa infância. Como é ser uma criança na família de Pablo Escobar? Pós-morte de Pablo Escobar, em meio a uma perseguição do Estado, em meio a uma perseguição dos inimigos de Pablo Escobar, como foi esse contexto familiar? Bem, embora nós tenhamos sofrido muito com a perseguição, sempre vivemos muito bem porque sofremos perseguição e no local onde nos refugiamos, nossa família queria muito que ficássemos bem. Mas ser criança na família Escobar era como pegar 100 cavalos do seu avô e emprestá-los para a família para um passeio a cavalo. 100 cavalos de potência, 100 cavalos que precisavam de 100 selas e 100 peças de equipamento. Até essa dimensão. Ou que seu avô comprou 12 caminhonetes do ano para distribuí-las. Era mais ou menos isso que a gente vivia naquela época. Há um conceito que você mencionou em uma entrevista recente, que era o de uma gaiola de ouro. Explique para nós o que significou ou o que significa para você ter vivido nessa gaiola de ouro. Afinal de contas, o que é uma gaiola de ouro luxuosa, na minha opinião? Era o poder de estar em uma região específica, talvez a apenas alguns poucos metros de distância de onde estávamos nos escondendo daquelas pessoas que nos perseguiam implacavelmente. E que minha mãe, com o intuito de que fôssemos realmente felizes, juntamente com nosso pai, acabavam substituindo absolutamente tudo por meras coisas materiais. Ou seja, sabíamos que não podíamos sair de uma fazenda, mas então nessa fazenda tínhamos cavalos, jet skis, motos, quadriciclos, buggy, carros e podíamos fazer o que quiséssemos. Mas também sabíamos que não podíamos sair ou pelo menos contar. Que nós íamos e nos mostrávamos na rua, numa vida normal e na fazenda tínhamos de tudo. Mas não diga que você tem isso porque nos matam. Não pode dizer que é sobrinho do Pablo Escobar porque nos matam. Não pode dizer que tem essa outra coisa porque então vão nos perseguir. E era difícil como criança chegar e dizer, é que meu pai tem isso. Então, como a gente vivia escondido, quando esquecíamos nos chamavam de mentirosos. E minha mãe ia à escola e dizia que éramos mentirosos e depois ela brigava com a gente. Por que vocês estão dizendo isso? Vocês não podem dizer isso. Mas para nós era normal, porque meu avô era cumprimentado por jogadores de futebol famosos e nós já tínhamos comido com tal pessoa. Não, mentirosos. Era isso. Como foi esse processo de entender que era um risco contar quem vocês eram? Como foi esse processo de uma criança entendendo que talvez... De tudo, mas não diga que você tem isso porque nos matam. Não pode dizer que é sobrinho de Pablo Escobar porque nos matam. Não pode dizer. O que tem essa outra coisa? Porque então vão nos perseguir. E era difícil, como criança, chegar e dizer, é que meu pai tem isso. Então, como a gente vivia escondido, quando esquecíamos, nos diziam tipo, mentiroso. E minha mãe ia à escola e dizia que éramos mentirosos. E depois ela brigava com a gente. Por que vocês estão dizendo isso? Vocês não podem dizer isso, mas para nós era normal porque meu avô era cumprimentado por famosos jogadores de futebol e nós já tínhamos comido com tal pessoa. Não, mentirosos. Era isso. Como foi esse processo de entender que era um risco contar quem vocês eram? Como foi esse processo de uma criança entendendo que talvez se contasse quem era seu pai, quem era seu avô, estaria em perigo? Como foi esse processo? Acho que eu nunca precisei entender isso, simplesmente sempre vivi assim. Foi assim. E hoje em dia, porque muitas pessoas perguntam, a primeira pergunta, e seu pai? E onde seu pai mora? Então, inconscientemente, a gente já está programado. Assim, hoje em dia, não se responde como antes, se responde com outra coisa. Por quê? Por questão de segurança. Ou, por exemplo, eu já estou programado para mudar as rotas, os horários de ir para casa sempre são diferentes. Sempre é preciso ficar olhando para trás para ver se não vem ninguém atrás. Então isso é mais porque a gente sempre viveu assim. Eu não acho que uma pessoa que sai do trabalho pense, não posso sair sempre no mesmo horário. Tenho que pelo menos ir a outro mercado ou fazer algo diferente para que não saibam esse caminho, para que não percebam a rotina. Então é isso, né? Eu acho que é mais porque a gente sempre viveu assim.
De repente, hoje você já é adulta, onde já tem um contexto totalmente diferente e você pensa talvez naquele passado em que, como criança, teve que estar sempre atenta à sua segurança para não ser perseguida e tudo mais. Você sente algum tipo de ressentimento, de mágoa por tudo isso que teve que viver? Pois é, se eu dissesse que não à perseguição que sofremos indiscriminadamente, porque éramos a família de Pablo Escobar e Roberto Escobar e os filhos de Nicolás Escobar, se eu dissesse para você que não, estaria mentindo. Porque sempre nos perseguiram, seja por ser o sobrinho de Pablo Escobar, ou por ser o neto de Roberto Escobar, ou por ser o filho de Nicolás Escobar. Então é isso que eu digo. Eu não posso mentir dizendo que em algum momento eles não se concentraram em tirar tudo de nós. Então, em algum momento, quando eu tinha 10 anos, eu me sentava e eu dizia: estão tirando nossos carros, estão tirando nossas casas, estão tirando tudo de nós. Mas por que dos nossos sócios não? Ou daquele cartel? Por que não tiram dos filhos de bem, dos sócios, e por que só de nós? Então era aí que a gente realmente se perguntava. Então eu posso te dizer, claro, como eu não iria sentir se naquele momento nós nos sentíamos literalmente discriminados e que faziam uma parte só para nós. Para a guerra, só foi a família de Pablo Escobar. Para atirar, só foi a família de Pablo Escobar. Então como eu não iria sentir, ou naquele momento como eu não iria sentir raiva? E sim, eu sentia raiva porque eu pensava, estão tirando tudo da gente e minha mãe está sozinha. Nós somos crianças, estão nos tirando, então nós não valemos nada. Em algum momento da sua infância você teve que viver entre coisas de luxo, arte e tudo mais. Mas e quanto às necessidades básicas? Sim. Eu tenho uma história que nunca esqueço com meu irmão. Minha mãe tinha por volta de, digamos, 30 anos. E meu pai, naquele momento, não podia estar perto de nós. E minha mãe senta no meio da sala com nós dois e começa a gritar. Então, e aí? Vamos comer esses quadros? O que vocês querem fazer? E ela pegava a gente como crianças, então o que acabamos de fazer? É que esses quadros nos dão comida, isso é o que nos dá comida. E ela estava falando de um quadro do Botero que tínhamos na nossa sala. São quadros de centenas de milhares de dólares e sem ver a solução de como iríamos fazer para comer. Por quê? Porque por causa dessa guerra meu pai não podia estar aqui conosco e minha mãe, com 30 anos, realmente com 2 filhos, o que ela ia saber fazer? Ela não podia pedir emprego porque era esposa de Nicolás Escobar. Ela não podia vender esses quadros porque eram os quadros de Pablo Escobar. E naquele momento, por qualquer coisa, estavam nos perseguindo. Nesse sentido, gostaria de lhe perguntar sobre sua infância agora, como adulto, sobre o que você reflete de repente, aquelas coisas que você não conseguia fazer quando criança, mas que para qualquer outra criança podem ser normais. Que assim seja dito. Ter amigos, como passar um domingo com seu pai ou sair para uma caminhada em paz. Sou Escobar.